Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a professora Ana Lídia e nós vamos estar juntos na próxima aula remota, juntamente com a professora Sueli. A gente vai conversar um pouco sobre o gênero textual conto, os elementos da narrativa e também a estrutura da narrativa, certo? Então, o que seria conto? Conto é um gênero narrativo literário, curto, menor, por exemplo, do que um romance, uma novela. A primeira coisa que a gente deve observar na narrativa é o foco narrativo. O que é foco narrativo? É a perspectiva que o narrador optou para contar sua história. Então, tem o foco narrativo em primeira pessoa, quando o narrador também é personagem. Então, vocês vão ver bastante na narrativa o uso do eu. Tem o foco narrativo em terceira pessoa. O narrador não é personagem, ele se refere sempre a ele e a ela. Por isso que é o foco narrativo em terceira pessoa. E quais são os elementos da narrativa? Primeiro temos o narrador, que é quem conta a história. Aí a observação. Não confunda autor com o narrador. Do mesmo jeito que o autor escolhe personagens, ele escolhe também o narrador. Então, nós temos 3 tipos de narrador. Temos o narrador personagem, que é aquele que participa também da história. Temos o narrador observador, que é aquele que não participa da história e não conhece bem os personagens, nem conhece bem o passado deles e nem o que vai acontecer no futuro. Temos também o narrador onisciente. Ele também não é narrador personagem, mas ele conhece tudo da história. Ele sabe o que o personagem pensa, o que ele sente, o que aconteceu com eles no passado, o que vai acontecer no futuro, certo? Outro elemento da narrativa é o tempo. O tempo é o período que vai se passar do início até o final da história, certo? Esse tempo pode ser linear, quando ele seguir uma sequência lógica, de meses, anos, dias, ou não linear, quando ele não obedece essa sequência lógica. Por exemplo, vocês já devem ter lido narrativas em que a narrativa começa pelo final da história. Então, esse tempo é um tempo não linear, certo? Temos outro elemento, o espaço. O espaço é onde o personagem está situado, né? Outro elemento, o enredo. O enredo é um conjunto de ações que vai fazer com que a história exista. Temos outro elemento, o conflito. O conflito é o problema que vai aparecer na história para ser solucionado. Claro, se não tiver conflito, não tem história, não é isso? E a estrutura da narrativa? A estrutura da narrativa é composta, primeiro, temos a introdução. Nessa introdução vai ser apresentada uma situação de equilíbrio, né? Você vai ter a oportunidade de conhecer com tranquilidade os personagens, o ambiente, o tempo e vários outros dados. Depois tem o desenvolvimento, que é onde vai acontecer o conflito, né, o problema para ser resolvido. Depois vai ocorrer o clímax, que é o ponto assim mais tenso da história. Vocês já devem ter vivido isso, né? Que a gente às vezes está lendo a história e a gente fica pensando, meu Deus, e agora? O que é que vai acontecer? Isso é o clímax da história. E tem o final de história, que também é chamado de desfecho, certo? Então, veja, gente, a gente vai se encontra na nossa aula remota e por hoje é só. Um beijo para todos. Tchau!